Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? De retorno aqui com os estudos sobre a pessoa de Cristo, nesse mês tão fantástico, falando sobre crescendo em amor por Jesus. Nós resolvemos trazer estudos para falar da obra, daquilo que Jesus fez por nós, no objetivo de aumentar o seu amor por Jesus. Então, só relembrando que nós fizemos dois estudos já, nas duas oportunidades, falando sobre a expiação, mostrando o que é expiação, né? A expiação é a obra que Cristo realizou na sua vida e morte, durante a sua vida e morte. Então, no primeiro dia, falando da expiação, da necessidade da expiação, e falamos da causa da expiação. Não é? Na semana passada, nós falamos sobre as atitudes que Jesus tomou para realizar a expiação, que foi a obediência de Cristo por nós e os sacrifícios de Cristo por nós. Então, agora, nas próximas 3 semanas, hoje mais as 2 próximas semanas, eu vou falar sobre os ofícios de Jesus. O que são os ofícios de Jesus? São o que ele exerceu na terra para viver a vida entre nós e também fazer toda essa obra de salvação, que é a expiação. Então, ele exerceu o papel de profeta, ele exerceu o papel de sacerdote e de rei. Isso na teologia sistemática está muito bem explicado, que é algumas coisas que eu vou mencionar com vocês aqui. Eu usei o Walter Brunelli, meu amigo, a teologia sistemática para pentecostal, usei o Wayne Grudem e alguns outros comentários também. Mas é muito importante a gente pensar nisso, porque tudo que ele fez, de uma certa forma, é um reflexo para aquilo que nós temos que fazer. Não é? Nós nunca seremos igual a ele, nunca conseguiremos fazer o que ele fez, mas sim, é um caminho, não é? Como profeta, como sacerdote e rei que ele foi aqui na terra. Tá bom? Então vamos começar? Tá preparado? Pegou aí papel, caneta, porque isso é muito importante, tá bom? Para o nosso estudo, para nós acompanharmos. Eu vou fazer hoje uma introdução do que tudo isso significa para nortear o que nós vamos falar, né, hoje e nas próximas 2 semanas. Presta atenção, introdução. Em Israel, os ofícios mais importantes eram os de profeta, sacerdote e rei. Todos os 3 prefiguravam a pessoa de Cristo. Por ser um reino teocrático, ou seja, centrado em Deus, na força, no governo de Deus, diferentemente das demais nações. Em Israel, os 3 ofícios se interligavam e mereciam o respeito e o acatamento do povo. Embora nem sempre o povo fosse tão fiel a esse princípio, ao profeta cabia a responsabilidade de transmitir os oráculos, né? As mensagens de Deus ao povo, quer sendo exortando, quer sendo instruindo, quer sendo consolando, quer profetizando juízos, ou trazendo promessas ou de dias melhores, ou uma visão do futuro claro que talvez não fosse tão bom. Ao sacerdote cabia a responsabilidade de interpretar a relação entre o povo e Deus, ou seja, o profeta fazia de Deus para o povo, o sacerdote já fazia do povo em relação a Deus, por meio de sacrifícios de sangue realizados no tabernáculo e mais tarde no templo. O rei era o governante e ele representava a própria força divina na nação. Tanto que as leis que regiam tanto as leis que regiam não foram elaboradas por uma Assembleia Legislativa, não, como é comum em todos os países. Elas foram redigidas, dadas por Deus, por intermédio de reis, no caso, começando com Moisés, que Moisés também exerceu algumas funções assim, né? Alguns ofícios, deu a Moisés no Monte Sinai. A junção dos 3 ofícios era o que se esperava do Messias. E estes são claramente encontrados na pessoa do Senhor Jesus. Esse texto é de Walter Brunelli. Para falar desses 3 ofícios de Jesus, profeta, sacerdote e rei, é necessário enfatizar a importância que isso tinha para a nação de Israel. O profeta falava a palavra de Deus, resumindo. O sacerdote oferecia sacrifícios e orações e louvores a Deus a favor do povo, e o rei governava o povo como representante de Deus. Esses 3 ofícios prefiguravam, isso é claro,
a própria obra de Cristo de várias maneiras. Em todo o ministério de Jesus, nós podemos observar isso, o cumprimento da palavra de Deus em sua vida, muito claro. Talvez o que salte mais aos nossos olhos, à primeira vista, é a questão profética, ou seja, do profeta. Tanto que o povo da época o via assim, como um profeta. Você viu, e eu vou citar alguns aqui que citaram Jesus como profeta. Mas os relatos bíblicos esclarecem de forma muito importante que Jesus cumpriu os 3 ofícios, ou seja, profeta, sacerdote e rei, enquanto ele esteve na terra. Cumprir a sua missão trabalhando como profeta, sacerdote e rei foi importantíssimo para a humanidade sem Deus, porque ela precisava disso. Strong, um outro teólogo, um outro escritor de teologia sistemática, ele cita um outro grande pensador também, Denovan, ele diz assim: a nossa fé não pode ser base firme em qualquer um dos 3 isoladamente. Não. Do mesmo modo que um banquinho não se firma sobre menos de 3 pés. Nesses 3 ofícios, um se completa o outro. Ou seja, Jesus exerceu os 3 ofícios, sacerdote, profeta e rei, porque eram necessários. Não era uma opção, não eram necessários para que a obra da expiação fosse realizada durante a sua vida. Então é muito importante você entender isso, que sacerdote, profeta e rei eram ofícios necessários serem cumpridos na vida do Messias, para que nós pudéssemos hoje celebrar a nossa salvação. Também se deve lembrar, conforme nos ensina a Bíblia, que há um paralelo entre todos os cristãos, que eu acabei de dizer, com relação ao ofício de profeta, sacerdote e rei. Por toda Gruden, que é um dos nossos autores que estão aqui comigo, dos livros dele, né? Por toda a eternidade agiremos para sempre como profetas, como sacerdotes, como reis, lógico, subordinados, sempre sujeitos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, não é? Aos sacerdotes dos sacerdotes, Jesus Cristo, o supremo profeta, sacerdote e rei, diz Weingruden. Entender o trabalho do Divino Mestre é entender a própria salvação. Entender tudo isso é entender a própria salvação e a condição humana diante de Deus. E como nós devemos também zelar por esses 3 ofícios. Senhor, sem Jesus Cristo, sem o seu trabalho, ninguém teria condições de aproximar-se de Deus. Ninguém. Ninguém teria condições de aproximar-se de Deus novamente. Ninguém, se Jesus não tivesse exercido exatamente o que ele deveria fazer e o fez de forma tão poderosa. Por isso, nessa introdução, terminando a introdução, eu digo, somente ele é digno, somente a ele a honra, somente a ele a glória, somente a ele a adoração, porque Jesus veio, nasceu, viveu, passou por tudo que nós já ouvimos nas semanas passadas, e também vamos ouvir agora tudo que ele viveu como sacerdote, profeta e rei. E glória a Deus por isso. Amém? Profeta, sacerdote e rei. Eu quero começar com o primeiro ofício dele, no dia de hoje, né? Jesus como o profeta. Forte, né? Jesus como o profeta. Vamos lá, então, pegou uma caneta. Aliás, quem alguns anos atrás fez um curso de Bíblia comigo, durante 2 anos, nós tivemos um período muito bom para falar sobre esses 3 ofícios, você vai relembrar algumas coisas. Então, a definição de profeta. Profeta pode ser definido como aquele que trabalha pelos outros e também por si mesmo, de maneira a aproximar o ser humano de Deus, estabelecendo ou procurando estabelecer e conscientizar as pessoas a buscarem um estado espiritual satisfatório. Esse é o papel do sacerdote. Ou seja, ele aproxima o ser humano de Deus, que é importante demais, para que o ser humano tenha consciência de que ter uma vida espiritual satisfatória que realmente nos aproxime de Deus. Quando a gente pega um dicionário da Bíblia sobre isso, ele diz assim, o dicionário bíblico diz sobre sacerdote, pessoa que profetiza, sacerdote não, profeta,
Pessoa que profetiza, isto é, que anuncia a mensagem de Deus. No Antigo Testamento, os profetas não eram intérpretes, mas sim porta-vozes da mensagem divina. No Novo Testamento, o profeta fala baseado na revelação já do Antigo Testamento e no testemunho dos apóstolos do Novo Testamento. E hoje nós temos a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, que nos ajuda muito a viver esse ofício. Por isso que a Bíblia não é um livro para ser deixado de lado, não é uma opção. Todo crente tem que conhecer a Bíblia, porque de uma certa forma todos nós podemos exercer o ministério profético para falar da palavra, da revelação da palavra. E ele usava tudo isso para edificar e fortalecer a comunidade cristã do pessoal do Velho Testamento, né? O profeta não é apenas uma pessoa que prediz o futuro, mas o intérprete da vontade de Deus. Sob inspiração divina, ele comunicava a mensagem de Deus aos homens. A figura do profeta, então, é altamente respeitada no conceito judaico, tanto que as escrituras, para eles, são divididas em duas partes, leis e profetas. Os livros históricos e os poéticos estão incluídos nos proféticos, porque os judeus entendiam que tais livros foram escritos por profetas, então eles eram livros proféticos. Por Israel ser um reino teocrático, ou seja, é conduzido por Deus, o centro é a força de Deus, é o governo de Deus, então, ou seja, o Israel é um reino teocrático, que tem um Deus só, e ele é o que governa, está tudo nele, o templo, os símbolos, os sacrifícios, bem como os ofícios preponderantes, apontam para a pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, então? A figura amparada por Deus. Essa figura profética é demais amparada por Deus, e eu vou citar aqui para vocês. Deus tem um carinho todo especial na pessoa do profeta. Todo especial. Quando Abraão, vocês lembram quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, eu não preciso ler esse texto, só vou citar ele para você, em Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 7, quando Abraão, por medo, alguma razão nesse sentido, ele apresenta a Sara como sua irmã para Abimeleque, e ela, de acordo com o texto bíblico, era uma mulher muito bonita, então ela quer aquela mulher dita como irmã de Abraão como sua esposa. E lá no texto, no capítulo 20 de Gênesis, versículo 7, diz que Deus, em sonhos, fala com ele, e para que ele não tocasse, não é, na mulher de um profeta. Olha o cuidado que Deus tinha, porque Abraão teve uma figura profética. Então, o cuidado que Deus tem com essa figura profética. Esse fato também é lembrado pelo salmista como advertência a todos. Esse eu quero ler para você em Salmo 105. Vai comigo lá em Salmo 105, versículos 13, 14 e 15. Olha que texto do cuidado, né, do amparo de Deus ao ministério profético. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Olha a atenção, o cuidado de Deus com esse exercício. Ou seja, todos aqueles cristãos que resolverem viver isso biblicamente, não é? Lendo a Bíblia hoje, está tudo revelado, está aqui, não é, para você. Então é muito importante você ler a Bíblia para você viver isso. E apesar disso, meus irmãos, apesar de tudo isso que Deus deixou para nós, profetas foram mortos em Israel. Está registrado lá em Mateus 23, 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que foram enviados. Ou seja, eles fazem isso, matam, eu acho que até hoje matam de uma forma ou de outra, ou tentam matar um profeta, né?
tentam tolir a voz de alguém que está proclamando, né? Às vezes a gente vê aí esse movimento, esse momento que fecham igrejas na tentativa de calar a voz de profetas, não é? E é o que nós não podemos abrir mão, nós temos que falar, continuar falando da forma, das ferramentas que nós temos, pessoalmente, por telefone, por WhatsApp, por mensagem, por redes sociais, nós temos que falar, porque a voz profética é a voz do povo de Deus, é a voz de homens e mulheres de Deus, hoje. Outra coisa importante, como diz a Bíblia, um profeta semelhante a Moisés, que foi profetizado isso, foi dito isso por boca de homens de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18, diz assim, ó, eu vou até abrir aqui, eu tenho escrito, mas eu vou abrir para você poder abrir também comigo, ter tempo de você abrir, ó, Deuteronômio 18, 15 a 18. Tá bom? Vão comigo? Vamos lá. Vamos lá. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Versículo 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Um semelhante a mim, estava dizendo Moisés. Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, alguns da multidão lembraram do que Deus prometera a Moisés. Você vai encontrar isso em João 6,14 e também em João 7,40. Eu vou ler para você. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, falando de um profeta semelhante a Moisés, que foi dito sobre Moisés e agora dito sobre a pessoa de Jesus no seu ofício de profeta. Essa profecia foi ratificada por Pedro em seu discurso após a cura do coxo em frente à Porta Formosa em Atos 3:22. Afinal, ele cumpriu-se integralmente na pessoa do Senhor Jesus, na esperança messiânica. Diga aleluia por isso. Os judeus incluem essa profecia por entenderem que o ungido seria um profeta. Eu faço questão de citar o texto de João 4,19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, a mulher samaritana dizendo isso, mas eu vou relembrar o texto de Atos 3:22, perdão. Atos 3:22, texto tão importante aqui para nós também. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, a forma como Jesus foi usado, isso foi muito importante para a figura profética dele, figura profética de Jesus. Em outra ocasião, em João 4:25, a mulher disse assim, a mulher samaritana depois, ela disse assim, eu sei, respondeu a mulher, que hás de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, primeiro ela disse da função profética, depois ela estava reconhecendo isso na figura de Cristo, que seria o Messias. O profeta comumente unia 3 métodos para cumprir o seu ofício. Ele unia o método do ensino, da predição, não é? E da operação de milagres, para que o seu ofício fosse realizado. Em todos esses, Jesus realizou a sua missão, seu ofício profético. Você acha lá em Atos 3:22, que eu acabei de ler. Você acha lá em Mateus capítulo 13, versículo 57. Você acha em Lucas 13:33, em João 6:14. Não preciso ler, eu quero que você anote como Jesus usou esses 3 métodos de ensino, né? A predição, de predizer alguma coisa, e também a operação de milagres.
Ministério profético de Jesus. Outra coisa. A expectativa do povo judeu levava-o a esperar o profeta estático e o profeta profissional que emitia oráculos, ou seja, mensagens de Deus. Já vou te falar sobre isso. A nação não queria que pertencesse a uma corporação profissional, que parece que existiu isso na época do povo de Israel, mas que tivesse uma vocação pessoal e direta, né? Alguns até queriam comprar, você já viu isso na Bíblia, comprar os dons, né, que eram exercidos e apareciam todos esses ofícios na vida dos discípulos. Então presta atenção, o ofício de profeta cabe perfeitamente à pessoa de Cristo, por dois motivos. Primeiro, por ele ser a mais autêntica porta-voz de Deus na terra, Jesus. Segundo, por ele ser a própria palavra encarnada, que tem o poder de oferecer a esperança escatológica requerida pela nação. Ele tanto fala em nome do Pai, está lá em João 8,36, João 8,26, ele fala em nome do Pai, como também por sua autoridade pessoal, lá em Mateus 5,22, ele diz assim, eu, porém, vos digo, ou seja, ele era a autêntica voz de Deus, ele falava em nome de Deus, mas ele era a palavra encarnada, ele era a própria autoridade. Apesar disso, não foi aceito como profeta pelos que alimentavam essa esperança, muitos não acreditaram nisso. Mas é exatamente isso, Jesus exerceu o ministério profético. Agora, predições proféticas de Jesus para justificar isso. Uma das características do profeta do Antigo Testamento era anunciar algum fato que ocorreria no futuro. Somente Deus pode capacitar alguém para prever algo do futuro, para anunciar algo do futuro. Na verdade, para anunciar algo do começo, antes que ele tenha começado. Isso é uma credibilidade profética do profeta. Lá em Isaías 46:10, quer ver? Isaías 46:10, vou fazer questão de ler para você também, que fala sobre o ministério profético. Vão comigo, irmãos? Isaías 46:10. Diz assim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso que era o exercício profético. Jesus, a exemplo desses profetas, anunciou, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Mateus 24:2. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. Os acontecimentos que marcarão o fim da história, preditos por Jesus em seu discurso escatológico nos capítulos 24 e 25, inclui o seu retorno nas nuvens, nos céus, lá em Mateus 24:30. Ou seja, ele fala do começo, mas ele fala do fim. O fim que nem chegou ainda, mas ele já fala. É o ministério profético de Jesus. Jesus profetiza sobre o seu futuro, bem como da cidade de Jerusalém. Eu quero ler com você Mateus 23, vamos lá para o Novo Testamento. Que lindo isso, a Bíblia, né, irmão? A gente não precisa de mais nada a não ser da Bíblia. Bíblia capítulo 23, versículos 34, eu vou ler até o 39, eu ia ler do versículo 37, mas vou ler o 34. Diz assim, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração,
Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Palavra profética de Jesus. Nesse texto percebe que é o próprio Pai que fala pelos lábios de Jesus, na terceira pessoa, no versículo 39, que fala na primeira pessoa. Ou seja, ele usa a terceira pessoa e no versículo 29 ele usa a primeira pessoa. Ou seja, no ministério profético de Jesus, ele fala na autoridade do Pai, mas ele fala também na sua autoridade como Deus ele é e tem autoridade. Mais uma questão, Jesus também se auto-intitula profeta. Jesus nunca omitiu qualquer fato importante relativo à sua pessoa. Os judeus ficavam escandalizados a ponto de quererem apedrejá-lo por isso. Parecia-lhes presunçoso demais o que Jesus afirmava sobre si. No entanto, era pura verdade. Vai lá comigo em João 8. Comigo em João 8. João 8, versículo 55, 59. João 8, 55, 59. Ó. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e o regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ou seja, Jesus exercendo o seu ministério, as pessoas queriam apedrejá-lo. Jesus mostra claramente que não apenas tinha consciência de ser profeta, como se dizia profeta. Mesmo sabendo o quanto isso incomodava os seus opositores, e escandalizaram-se dele, diz o texto em Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. Estava falando dele. Em Lucas 13, 33, diz assim, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Colocou-se no mesmo nível de igualdade dos profetas do Antigo Testamento, conhecido do seu povo. Mateus 23, 34 diz assim, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus mostra claramente que não apenas tinha consciência de ser profeta, mas como se dizia profeta, mesmo sabendo que isso incomodava os seus opositores. Independentemente de se autoproclamar profeta, pessoas, de forma circunstancial, reconheciam-no como profeta. Você vê em Mateus 6,14, anotou? Lucas 7,16, João 4,19, João 7,40 e 41, João 9,17, Mateus 21, 46. Enquanto os profetas do passado dependiam de uma inspiração de cima para proferir uma profecia, Jesus era a própria fonte do conhecimento e da revelação, porque o poder profético emanava dele mesmo. E graças a Deus que ele exerceu nesses textos que eu citei, Lucas 6,19 de novo, João 8,58, João 8,38 e 58, João 10,18, você vai encontrar isso. E eu quero lembrar você que está aqui, ó, não é? Tudo está registrado, que são palavras proféticas
que falam do nosso futuro, estão falando do amanhã, estão falando como nós devemos agir por causa do amanhã, que nós não vimos ainda. Você quer a resposta para aquilo que você está vivendo, está aqui na palavra. Isso é profético, isso é querer exercer o ministério profético, encontrar uma pessoa, falar que ela vai morrer, e se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. Isso é profético, isso é exercer uma espécie de ministério profético, que Jesus exerceu, e como foi dito no começo, nós devemos exercer de alguma forma esse ministério profético, e nós precisamos falar, abrir a nossa boca, profetizar palavras do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai acabar revelando alguma coisa que ninguém sabe e que a pessoa precisa ouvir, não é? E Deus pode fazer isso. Se você não consegue exercer o ministério profético através da palavra, né, revelar coisas profundas a respeito de alguém, que é um ministério profético, falar de coisas do futuro da vida de alguém, que é ministério profético, como é que você vai exercer se você não consegue nem usar a palavra? Agora, trabalho de Jesus, terminando aqui quase, o trabalho de Jesus como profeta. Os profetas traziam uma mensagem de Deus ao povo, que é essa a nossa missão. Nem sempre eram boas, mas algumas de exortação, porém o objetivo era sim de reaproximar o povo do seu Deus, ou seja, mostrando o interesse de Deus por eles. Então, por isso, é aproximar, não é Deus falando, era aproximar o povo de Deus. A mensagem que Cristo nos deu é semelhante à dos profetas. Semelhante. Porém, no âmbito de cumprimento. Podemos assim dizer, Jesus é o profeta e o cumprimento das profecias. Então, quando nós anunciamos Jesus, nós estamos anunciando palavra de Deus, cumprindo o ministério profético. Esta função de profeta já estava predito no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento, como já foi dito, eram os porta-vozes de Deus e os seus mensageiros. Traziam a palavra revelada e expressava a vontade divina. Jesus é a revelação suprema do Pai, de sua vontade, dos seus propósitos e dos seus desejos. Jesus é tudo isso. Não é? Ele exerceu falando disso, o ministério profético, e nós devemos exercer o ministério profético falando disso também, o qual foi predito lá no Velho Testamento através da lei, de todos os rituais simbólicos, o Messias e a sua obra redentora, e também predita pelos profetas. Então o próprio Moisés proferiu, não é? E prefigurou o Messias, perdão. Porém o Messias se distinguirá de Moisés pelo fato, escuta isso aqui, de que o seu ofício teria uma amplitude muito maior, porque seria mesmo universal, alcançaria o mundo inteiro e gerações, e por isso conduziria à restauração de todas as coisas, o que não teria fim, ao passo que o ofício de Moisés era apenas intermediário, mediatório, não é? Com a autoridade divina, Jesus ensinava e o fazia de tal forma que todos reconheciam nele alguém superior, conforme o texto que eu quero ler com vocês, de Mateus 27, versículos 28 e 29. Portanto, a gente lê bem aqui o texto, que eu quero que você entenda que isso aqui é um estudo sobre os ofícios de Jesus agora. Então, Mateus 7, versículo 28 e 29, diz assim, Mateus 27, 28 e 29. Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, salve o rei dos judeus. Eles já estavam dizendo da sua autoridade. Além de ensinar, anunciava a autoridade de Deus a todos com as boas novas. O evangelho de Jesus, como profeta, também teve que enfrentar muitas vezes adversidades. Muitos os perseguiam e queriam matá-lo. Sua palavra era sempre ouvida, porém nem sempre aceita. Além de ensinos, pregações e exortações, Jesus fez muitos sinais e milagres, comprovando sua origem divina e levando muitas pessoas a crerem no Evangelho. Essa missão hoje está a cargo da igreja,
que sou eu e você. Ministério profético de falar, de pregar Jesus, de anunciar o Senhor para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Se nós não anunciarmos, as próprias pedras clamarão. Se nós não proclamarmos, elas clamarão pelo nome de Jesus. Ou seja, igreja, desperta, acorda. Não é tempo de ficar calado por causa do Covid, por causa disso tudo que está acontecendo, não. É mais do que nunca tempo de falar de esperança, de fé, falar de salvação, falar de cura, falar de libertação, falar de dias futuros melhores. Pastor, mas parece que tudo vai ficar ruim. Não. A minha missão e a sua missão é profética, profetizar dias melhores. Então, terminando esse estudo, eu quero profetizar para você dias melhores, dias abençoados, dias cheios de vitória. Eu quero profetizar sobre a vida, tua vida, cura, libertação. Eu quero profetizar sobre a sua vida, uma vida cheia de alegria e a sua casa próspera. Eu posso fazer isso, porque eu faço no nome do profeta dos profetas, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Então, até a próxima semana. Próxima semana, se nós falamos de sacerdote, de profeta, semana que vem nós vamos falar sobre o ofício de Jesus na área sacerdotal. Vai ser também uma grande bênção. Que Deus te abençoe. Forte abraço.